A paz do Senhor Jesus Cristo, povo eleito e amado do nosso Deus. Aqui quem vos fala é a pastora Andréia. Estamos mais um dia conectados nesse canal para sermos edificados através da leitura da palavra de Deus, meus amados. E você que já está chegando aqui nesse canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, meus queridos, ativem o sininho da notificação, curtam bastante, comentem e não deixem de compartilhar para que outras vidas sejam alcançadas através da sua vida, que é um grande instrumento valioso na mão do nosso Deus. Amém? Então, meus amados, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, poderoso eterno Pai, eu quero entregar a cada vida que aqui já se encontra, que o Senhor possa trabalhar de forma poderosa em cada coração, que o Senhor venha colocar por terra o roubador da palavra, a distração e todo impedimento e de tudo que atrapalha a verdadeira conexão contigo, Pai querido e Pai amado, e que o seu nome possa ser glorificado em cada vida. Fale conosco, Senhor, através dessa leitura, Pai querido e Pai amado, e que eu venha me diminuir para que o Senhor cresça e o seu nome seja glorificado nessa tarde de hoje, é que eu declaro no nome de Jesus. Amém, meus amados? A mensagem do nosso texto de hoje, a nossa vitória está em Jesus, e nós vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, os versículos 55 e 57. Vamos à leitura da palavra. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus lindos? Queridos, aguilhão significa vara com ponta de ferro afiada para tanger bois. Aguilhada, ponta perfurante. Quando uma pessoa vive na desobediência à palavra de Deus, como no adultério, na prostituição, na mentira, entre outros, o espírito da morte crava o seu aguilhão, quer dizer, o pecado, na alma, lhe causando toda sorte de angústia, de sofrimento e de dor. A palavra morte, que se refere à morte espiritual e física, que ocorre quando o pecado entra em nossas vidas. O pecado nos separa de Deus, meus amados, e nos leva à condenação eterna. Mas através do sacrifício de Jesus, o nosso pecado foi perdoado e nós fomos reconciliados com Deus. Olha que coisa tremenda e linda, né? Esse propósito, né, verdadeiramente da salvação que o Senhor Deus traçou para que fosse cumprido através da vida de Cristo em nós. Amém? A lei vai intensificar o pecado no sentido de que ela torna o homem consciente do pecado e aumenta o seu poder e culpa. No entanto, não faz nenhuma provisão para a vitória sobre ele. Romanos 7, do 7 a 13 e 8, do 2 ao 3. Mas Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, nos dá a vitória sobre o pecado e a morte. Todo o plano redentor está destinado a promover esse triunfo total. Queridos, a vitória sobre o pecado está tão interligada com a ressurreição que negar uma é negar a outra. Se a ressurreição não existir, não haverá possibilidade da vitória sobre o pecado. Mas se deve existir uma vitória completa e absoluta sobre o pecado, então a ressurreição é uma necessidade. Amém? Para Paulo, a vitória sobre o pecado e a realidade da ressurreição representavam o ápice da redenção. Glória a Deus. Queridos, nesse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele foi escrito por Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Nesse capítulo, contém muitas passagens sobre a ressurreição dos mortos. Nesse versículo 55, Paulo vai escrever: a morte é devorada para sempre. Essa passagem é parte de um ensinamento que vai explicar que os resultados da obra de Jesus na cruz, amém? Paulo vai lembrar os coríntios que devido, ao sacrifício de Jesus, a morte perdeu o seu poder sobre os seguidores de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus, meus amados. O versículo 55 começa com a palavra morte, que se refere à morte espiritual e física, que ocorre quando o pecado entra em nossas vidas. O pecado nos separa de Deus e nos leva à condenação eterna, meus amados. Mas através do sacrifício de Jesus, o nosso pecado foi perdoado e nós fomos reconciliados com Deus. Portanto, o poder da morte foi devorado. Coisa linda, né?
que o nosso Deus faz o propósito dele. Já na segunda parte da mensagem, para sempre, fala sobre os efeitos da morte de Jesus. A morte de Jesus foi definitiva, pois ela nos livrou da condenação eterna. Por meio do sacrifício de Jesus, os seguidores de Cristo conquistaram a salvação eterna e agora têm livre acesso a Deus. A morte de Jesus nos dá vida eterna e não há nada que possa se colocar entre nós e entre o nosso Deus. Amém, meus amados? Então essa palavra ela é muito profunda, ela é poderosa e essa palavra ela vai verdadeiramente nos demonstrar, né, através dela, que a nossa vitória está em Jesus. Jesus venceu a morte, né? Então ele pergunta: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a força do pecado que leva à morte espiritual e morte física, né? Mas a graça de Deus, a graça de Deus salvífica nos alcançou através do sacrifício de Jesus na cruz. Nós precisamos reconhecer verdadeiramente, né, o poderio do nosso Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque através dele, através dessa atitude, nós temos livre acesso ao nosso Deus, nós temos livre acesso aos céus. Queridos, então, verdadeiramente ele tomou sobre si, né, as nossas enfermidades e ele verdadeiramente, através dessas enfermidades, nós fomos curados, nós somos sarados, né, de todo o nosso pecado. Então não existe mais morte física e espiritual sem através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, meus amados. Nós somos discípulos dele verdadeiramente e não há mais sobre nós sorte de angústia, sofrimento e dor. Nós podemos passar por adversidades, né, na nossa caminhada cristã, porque isso de fato iria acontecer. O próprio Cristo nos ensinou na palavra dele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse que ia ser fácil, né? Mas ele venceu o mundo por nós, para que nós pudéssemos ter a oportunidade da vida eterna, tá? Mas não existe mais sorte de angústia, sofrimento e dor sobre as nossas vidas. As adversidades que nós possamos passar na nossa caminhada fazem parte do plano perfeito de Deus para verdadeiramente, né, nos trazer mais para a presença dele, para verdadeiramente fortalecer a nossa fé, né, para que a gente venha alcançar outros níveis de intimidade com ele, para que a gente possa estar aos pés dele, nos rendendo a ele, entregarmos a nossa vida por completo nas mãos dele. É assim que o nosso Deus trabalha ao nosso favor. Ele nos forja, né, em meio ao fogo, em meio às adversidades, para nos tornar cada vez mais fortes, para que nós podemos, né, todos os dias tomarmos posse daquilo que a palavra dele declara sobre as nossas vidas, termos fé, vivenciarmos todos os dias a palavra dele, meus amados. E nós precisamos continuar, nós precisamos avançar, nós precisamos entender que esse plano de Deus para as nossas vidas foi um plano perfeito, né? A vitória sobre o pecado, né, estava interligado através ali da ressurreição de Cristo, e através disso tudo nós temos a vida eterna, vida em abundância, né? A morte perdeu o seu poder sobre os seguidores de Cristo, ela não prevalece mais sobre nós, não há poder da morte sobre nós, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, amém? É o sangue de Jesus que nos reveste e que nos livra da morte, nos livra de todo o mal. Amém, meus amados? E você? E você que se afastou dos caminhos do Senhor? E você que tomou posse dos ensinamentos dessa palavra e que quer retornar para os caminhos de Jesus a partir de hoje, a partir dessa mensagem, se ajoelhe aí aos pés do Senhor, confesse os seus pecados, se arrependa, né, de tudo aquilo que tenha promovido esse afastamento seu com Deus, que eu tenho certeza que o Senhor irá lhe perdoar dos seus pecados quando houver um arrependimento genuíno, verdadeiro. Se reconcilie com Cristo, né, verdadeiramente tome posse dessa palavra poderosa, que vai dizer desde o início: onde está, ó morte, a sua vitória?
não tem vitória para aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, amém? A morte não pode prevalecer sobre as nossas vidas, nem a morte física, nem a morte espiritual. Amém? Reconcilie-se com Jesus, reconheça Ele, renove a sua aliança com Ele, declare que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Amém? E no tempo dele, muitas coisas Ele fará para a glória do nome dEle. Eu vou orar mais uma vez pela sua vida. Senhor Deus poderoso e eterno Pai, eu quero entregar cada vida que aqui se encontra diante do seu altar, que o Senhor possa ter encontros verdadeiros com cada um deles todos os dias, até a sua volta, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha renovar a aliança para esse que sentiu no coração de estar voltando para os seus caminhos hoje, que o Senhor venha verdadeiramente cobri-los com teu sangue carmesim, porque a partir dessa confissão, verdadeiramente o Senhor os livrou da morte física, da morte espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as suas bênçãos venham lhes alcançar, não somente a eles e toda a sua família, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar de forma poderosa sobre cada um deles, que o Senhor venha completar a sua boa e rica obra sobre cada um deles e que o Senhor nome possa ser engrandecido e glorificado sobre cada vida aqui presente, meu Deus. É o que eu declaro nessa tarde de hoje e já te agradeço por essa rica oportunidade, Senhor. Muito obrigada pelos seus ensinamentos, muito obrigada, Senhor, por nossa vitória estar em Jesus, muito obrigada, Senhor, pelo seu plano perfeito de salvação, que através dele nós nos reconciliamos com o Senhor, Senhor, e temos livre acesso a Ti, para que possamos estar orando, para que possamos buscar. Eu te agradeço, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, e entrego cada vida que aqui esteja presente na palma das Tuas mãos, para o seu agir, o seu operar de forma poderosa. Eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer, em nome de Jesus. Amém, meus amados. Tomem posse dessa palavra. Não deixem de compartilhar, de se inscrever aqui nesse canal, para que você possa receber as notificações das próximas mensagens. Amém? Que você possa ser usado tremendamente como um grande canal de bênção na mão do Senhor. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada. Amém? Que Deus possa operar maravilhas sobre a sua vida física e espiritual, seu ministério, e que você venha verdadeiramente contar grandes testemunhos para a glória de Deus. Um beijo em cada coração. Fiquem na paz.